Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar sobre os indígenas no Brasil de hoje, meus nobres alunos. O que é que nós vimos nas aulas passadas? Nós vimos que havia aproximadamente 1 milhão de indígenas, que esses indígenas foram colonizados por portugueses, que num primeiro momento essa colonização se deu de forma amistosa, mas depois se deu por violência, por brutalidade e por exploração. Mas, voltando ao norte, voltando ao objetivo da aula de hoje, o que é que eu quero que vocês entendam? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, em 2010 foi feita uma pesquisa, e a pesquisa aqui no Brasil deu que 817.963 pessoas se declararam indígena, mas o IBGE ele parte por uma base de autodeclaração. Ele tem que computar o que a pessoa diz que é. Se ela se considera parda, o IBGE tem que botar que ela é parda. Se ela se considera afrodescendente, tem que colocar afrodescendente. Se considera amarelo, se considera indígena, tem que colocar o que a pessoa se autodeclara. Dito isto, foram radiografados mais alguns dados extremamente importantes para a gente fazer essa leitura da aula de hoje. Foi descoberto que 305 etnias diferentes de indígenas existem atualmente no território brasileiro e que há um dialeto, línguas diferentes, na conta de 274 línguas diferentes. Isso em todo o território nacional. Há uma área chamada de TI, que são as terras indígenas. São áreas demarcadas pelo governo federal, onde os indígenas têm usufruto exclusivo único da comunidade indígena. Entenderam? Usufruto significa que a pessoa pode usar, mas não pode dar, não pode vender, não pode passar a propriedade. A terra, em tese, é da União, é do Brasil, é de todos, mas aquela área demarcada especificamente é de usufruto exclusivo apenas dos indígenas. Mas ocorre o quê? Ocorre que em algumas áreas, essas áreas foram demarcadas, mas não foram regularizadas, não foram chanceladas por lei, por legislação específica, e isso está gerando uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque sofrem ataques de madeireiras, sofrem ataque de poceiros, sofrem ataque de mineradores, sofrem ataque de caçadores. E as lideranças desse conflito dos indígenas são muitas vezes assassinadas, muitas vezes sofrem ameaças, muitas vezes são brutalizadas. Isso é um problema muito grave, é uma realidade do Brasil, é uma realidade dos indígenas, é uma realidade que todos nós experimentamos e não adianta colocar uma venda nos olhos porque isso acontece. O interesse econômico é muito forte nessas áreas, talvez por questões de minerações, de metais preciosos, de terras que alguns agropecuaristas pretendem fazer cultivo ou alguma prática de agropecuária. Os motivos são vastos. O fato é que o problema existe. Além disso, ainda existe vários outros fatores que prejudicam a preservação da cultura indígena do Brasil. Entre eles são as doenças que alguns grupos indígenas mais afastados ainda não têm a sua imunidade, como não tinham na época da colonização, que são poucos, mas ainda existem. Os hábitos alimentares, a predominância dos açúcares nos alimentos, das bebidas alcoólicas, estão levando muito prejuízo à saúde mental e à saúde física de
alguns grupos indígenas que habitam aqui no Brasil. A depressão também é outro fator que, segundo o IBGE e segundo outros dados de fontes confiáveis, marcam a cultura indígena atual do Brasil. E por derradeiro, a miséria, a fome, que também aflige muito determinados povos indígenas aqui do Brasil. Isso é um ponto que tem que ser discutido, é um ponto que tem que ser mostrado e é um ponto que tem que ser regularizado para preservar as terras, preservar a língua e preservar a cultura de uma das 3 matrizes que formaram este nosso país. Porque o brasileiro é formado pela cultura africana, pela cultura portuguesa e pela cultura nativa do Brasil, que são os indígenas. E por isso eu dou por encerrado o assunto da aula de hoje. Falamos um pouco sobre os indígenas no Brasil de hoje e existe um exercício aqui embaixo no Google Forms. Eu quero que vocês coloquem os seus nomes primeiro, depois respondam o exercício que vamos corrigir, vamos pontuar e daremos um feedback, daremos um retorno logo mais para vocês, meus nobres alunos. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até o nosso próximo encontro.